Ótimo. Do outro lado do mundo, literalmente, estamos nós aqui a... Que horas são? Meia-noite. Meia-noite em Roma, meu Deus. Parece dos primeiros tempos da Logos que nós tínhamos 4 turmas e até às 2 da manhã. Meu Deus, como o tempo voa. É, faz parte, faz parte. Muito bem. Mas antes de tudo, vamos começar habitualmente do jeito que Deus quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ora, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à nossa tutoria. Prego-vos sempre de conseguirem chegar a horas, porque é a nossa hora, não é? É a nossa hora dourada para as perguntas. Claro que, imagino que serão mais que muitas, nós tivemos Teologia das Aparições, não foi? Então imagino que faça o gosto, né, ou a primeira abordagem à Teologia das Aparições tão diferente daquilo que nós normalmente temos, não é? Temos no mundo da internet, no mundo do YouTube também, não é? Nos vídeos. Muito bem, assim sendo, vamos passar agora a palavra ao Senhor Alex Vaz. Senhor Alex, a palavra é toda sua. Muito boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, essa é uma dúvida que eu tenho há muito tempo e aguardei esse módulo, né? E é sobre as aparições de Fátima. Nem tanto a teológica pergunta, né? É mais específico sobre Fátima, Uhum. com relação à ideia do inferno, né? Porque na aparição de 13 de julho, os pastorinhos, né, tiveram uma visão do inferno, né? Como eles narraram. Com detalhes, né? E estudando aos poucos, eu ainda tenho um pouco de conhecimento, mas se fala muito no inferno não como um local, não como um espaço, mas como um estado da alma. E aí eu fico naquela, como conciliar essa ideia do... Seria o estado da alma num local, seria o estado da alma só o afastamento de Deus, né? Aquela ideia de estar afastado de Deus para sempre. E aí eu sou muito devoto de Fátima, mas é uma pergunta que me intriga muito. Como conciliar essa visão desse local que eles viram, descreveram, com essa ideia que se fala, não, é só um estado, a alma, um estado da alma que vai ficar afastado de Deus, que é o maior castigo, né? E eu tenho essa curiosidade, professor. Eu vou lhe dizer, é muito comum essa curiosidade e em tempos idos eu ter-lhe respondido que são modos de conseguir dizer essas realidades. O problema é que na outra pós nós estivemos a estudar sobre a questão da corporeidade dos anjos e a diferença entre corpo e corporeidade. Então agora nós aqui entramos num mundo muito diferente daquilo que nós estamos habituados. Não é? Nós normalmente estamos habituados a pensar em coordenadas de espaço e tempo. O antes, o agora e o depois. Não é? Então, se eu dou um passo, eu tenho um antes daquele passo que eu dei, por causa daquele passo anterior, eu estou no agora, e eu lanço o meu pé para o passo que vem depois. Então, espaço e tempo normalmente estão unidos. Não é? Perdi o meu tempo, andei a matar o tempo. Nós temos estas formas de dizer. E, praticamente, nós calibramos em coordenadas espaço. Problemas. O espaço e o tempo são absolutos? Bem, o Sr. Einstein dizia que não era. Pois. Então, o tempo e o espaço não são absolutos. Ok. A Sagrada Escritura, ela aplica características, vamos dizer assim, ao inferno, tem determinadas descrições. Só que nós agora aqui temos que ser mais inteligentes do que os inteligentes de há uns anos atrás. Aplica-lhe várias descrições, porque são várias experiências que, neste caso, os videntes de Fátima experimentaram. Correto? Então,
Se eles experimentam, se eles experimentam algo que eles codificam com a palavra inferno, esse algo tem que ter um contentor de palavras, não é? Imagino que o Sr. Alex já tenha feito as aulas da trilogia das aparições. Se eu digo alguma coisa de uma determinada experiência, de uma determinada aparição, tenho que dizer com palavras. E com palavras que vão entrar dentro de uma cultura, dentro de um espaço, dentro do tempo, e de coisas que eu não sei explicar e que eu vou codificar em palavras. Então eu vou tentar encontrar conceitos o mais próximos possíveis àquilo que eu estou a tentar dizer. Então é normal que eu diga que um espaço absolutamente desconfortável é escuro, ou tem chamas, ou como diria Dante, que tem gelo. São palavras. De alguém que está numa coordenada de espaço e tempo. Sem querer absolutizar o espaço e tempo também. São palavras relativas a uma experiência e alguma coisa tem que se fazer com essa experiência. Uma possibilidade é dizer assim, aquilo existe dentro de uma linguagem, de uma cultura. Se fosse outra cultura, exprimiria com outras palavras e com outras imagens, e vamos aceitar isso. Só que até aqui muitos chegaram, Sr. Alex, agora falta a segunda parte. Então eles experimentaram o quê? Aqui é que as coisas ficam esquisitas. Eles experimentaram o quê? A ausência de Deus, a condenação, o efeito sobre os outros desta condenação. Eles experimentaram o quê? E é aquela parte aqui em que nós ficamos de joelhos. Eles experimentaram o quê? O que é que foi de tal forma terrificante que nas memórias da irmã Lúcia, quando ela descreve o inferno, deixa muito boa gente com o livro das memórias da irmã Lúcia na mão a tremer. O que é que nós estamos a falar? Porque se o Sr. Alex pensar, é uma experiência que nós não temos. Nós temos a experiência da graça, da alegria, da dor, do arrependimento, do reconhecimento. Mas no inferno nós estamos a falar de algo definitivo. Que acontece com eles. Tem a consumação das escolhas existenciais. E claro, tudo isto que eu estou a dizer são palavras e são conceitos, é natural, e os conceitos técnicos da teologia. Mas quando vamos exprimir isto em imagens, em testemunhos, em vivências, não sabes? Em vivências. Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, não é? Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Então o inferno tem fogo. Bem, nós não o podemos apagar. O que é que quer dizer com fogo? Se é definitivo, não é imortal, porque a pessoa já morreu. Então o que é que quer dizer com fogo? É um sofrimento permanente? É um incrível sofrimento permanente? Mas é um sofrimento permanente de uma distância de Deus? Está a ver, Sr. Alex, quando nós estudamos Teologia das Aparições, começamos a entender que não estamos diante de fenómenos que uma simples conversa de psicologia poderia resolver. Nós começamos a tocar, um ponto existencial muito forte em nós, que é, a partir do testemunho do outro, eu sou capaz de entender a urgência da conversão. Deu para ilustrar um pouco, Sr. Alex? Eu agradeço, professor, entendi. Às vezes a gente tem umas perguntas
que nem abala a fé da gente, né? Porque eu sei de algum modo tem uma resposta, mas a gente acaba tendo aquela curiosidade de saber, até para quem vier contestar. E falando nessa urgência da salvação, a gente viu, né, que os pastorinhos tinham essa preocupação, principalmente as duas crianças que faleceram primeiro, né, essa questão de rezar pelos outros, de rezar pelas outras almas, né? Então, eu agradeço muito essa resposta, viu? Disponha, disponha. Nós depois iremos, deixa-me pensar, na Mariologia nós iremos falar mais qualquer coisa acerca da realidade escatológica na Assunção, mas vocês já fizeram a Assunção, não é? Mas já fizeram, ali já tocou-se um pouco da realidade escatológica. Mas muito bem, muito obrigado, Sr. Alex. E continuamos no nosso mundo das aparições. Aline Vilalva, tenha bondade. Boa noite, professor. Boa noite, amigos. Professor, antes de eu fazer minha pergunta, quero agradecer pelos conteúdos que você e a professora Carol estão postando no Instagram sobre a peregrinação de vocês aí. Está sendo muito legal. Fiquei emocionada com vocês, com a foto do seu pequeno junto ao Papa. Muito legal. Pois é, pegaram no meu pequeno das mãos, vestido de Papa, deram ao Papa, ainda fizeram uma selfie e ainda foi capa do dia, capa do story do Instagram do Papa. Está a correr bem, minha gente. Pois é, saí mostrando para todo mundo aqui. Olha, o filho do meu professor e da minha professora. Ele agora cá para a gente, ele é o menino Papa, não é? O Que menino Papa. legal. Eu senti uma docilidade da Virgem Maria com vocês nessa. Ela veio aí nesse meio e falou assim: ó, deixa eu dar um sinalzinho para eles que eles estão no caminho certo, né? Ainda bem que nós, graças a Deus, somos católicos. Graças a Deus. E parabéns pela filha, é Maria Beatriz? Como que é, professor, o nome dela? Maria, agora é a Beatriz Maria, é a terceira. Verdade. Parabéns, viu? Obrigado. Só coisa boa, né, professor? Só coisa boa, até porque nós nem estávamos a contar. Nós chegamos na segunda-feira, aquilo foi na quarta. Nós já chegamos para o final todo aquele grupo e o Papa lá foi no Papa Móvel, começou a apanhar as pessoas aqui e ali, lá os guardas e por aí adiante. E de repente uma senhora polonesa, ela disse: olha, quando passar, você vai fazer sinal para um dos guardas e vai-lhe entregar a criança. Quando ele estava a passar, eu olhei nos olhos, ele olhou-me nos olhos, ele entendeu o que eu queria, ele entendeu o que ele queria, e aquilo, claro, vocês viram um vídeo, não é? Mas aquilo foram 15 segundos. Foram 15 segundos, e muito rápido. Só que o fotógrafo do Papa, ele tem uma daquelas câmaras, quando ele clica, tira 16 fotografias. Então dá para ver o Papa a consertar o solideu do José e a olhá-lo nos olhos. São um conjunto de 4 fotografias em que ele sobe o solideu para o olhar. E no final, como não podia deixar de ser o José, agarra em tudo. Então quando eles o tiraram do Papa, o José já tinha a mão no crucifixo do Papa. Lá ia crucifixo, lá ia Papa, lá ia tudo. As crianças sempre nos surpreendendo. Imagino que se ela conseguisse arrancar o crucifixo do Papa, não ia ser engraçado, não é? O só brasileiro tenta assaltar o Santo Padre desde tempo da infância, escalada do crime mundial. A manchete. Mas parabéns. A gente torce junto, tenho certeza que meus irmãos também se alegraram aí junto com vocês. Muito, muito lindo. Foi um dia bonito, foi um dia bonito. E foi uma surpresa, ninguém estava à espera. Deus e suas delicadezas. Professora, a minha pergunta não tem a ver com essa aula em si. É algo que aconteceu recentemente e que eu fiquei martelando ali. Com relação à arcebispa da Igreja Anglicana, né, que tomou posse recentemente, e o Papa enviou uma mensagem a ela. Nós temos aí como base já na nossa disciplina de Mariologia Ecumênica, aprendemos a importância desse diálogo, né, entre as igrejas, mas a minha pergunta é, de alguma forma, essa mensagem do Papa
dá a entender àqueles que não têm uma base, como assim a gente já tem da Mariologia Ecumênica e tudo mais, a Igreja Católica é a favor, então, de uma mulher ali à frente. Eu li Uhum. algumas coisas nesse sentido e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Tá. Eu vou-lhe falar do pouco que eu sei, está bem? Eu não sou expert em anglicanismo. Olha. Se um líder sanguinário, ditador, é eleito para governar um país e o Papa lhe envia uma mensagem que corra tudo bem, blá blá blá, e ele está a fazer isso enquanto chefe de Estado. Enquanto chefe de Estado, é normal que ele o faça e vai continuar a fazer. Basta recordar quando, se eu não estou enganado, São João 23 recebeu a figa do Mikhail Gorbachev. Se eu não estou enganado, a filha dele, não é? Recebeu enquanto chefe de Estado. A filha do outro chefe de Estado. Depois as consequências foram nefastas porque nesse ano o Partido Comunista Italiano recebeu mais 1 milhão de votos. Ou seja, as pessoas leram que o Papa era a favor do comunismo. Isto é um facto italiano na altura bastante forte. Eu volto a dizer isto. Quando nós olhamos para os anglicanos, claro, nós somos católicos, temos a maior igreja cristã, a igreja mais espalhada do mundo, a igreja se calhar mais, vou dizer assim, mais hierárquica ou mais estruturada, mas assim, nós somos ponta de lança. Claro que não somos bons em tudo, mas podemos orgulhar daquilo que fazemos. Quando nós olhamos para a igreja anglicana, nós estamos a olhar para uma igreja nacional. Nós não estamos habituados às igrejas nacionais, não é? Porque não existe a igreja do Brasil, existe a igreja no Brasil. Tá? A tendência das igrejas nacionais, aquilo que depois vai com o protestantismo, a, a união da coroa e do Estado, aquela coisa, a gente já sabe isso, não é? Do Henrique VIII, não vale a pena estar a recordar. A igreja anglicana é uma igreja nacional. Não é bem protestante, mais ou menos católica, tem desde 1991 uma média de 11 padres por ano que transitam do anglicanismo para o catolicismo, claro, com vagas, não é? E agora com a questão da bispa, vamos dizer a palavra entre aspas, com a questão da bispa, já se começou a notar um aumento de sacerdotes anglicanos que querem vir para o catolicismo, justamente, ou seja, nós não vamos imaginar que a bispa ou as padres, tá? Eu vou dizer estes nomes porque eu não tenho outros, está bem? Que a teologia não existe, não é? Para não estar a dizer padre, mulher, eu digo as padres, vocês já sabem. Eh, Isto não é uma coisa de agora, não é? Isso é de agora. O Papa aquilo que faz é saudar, mas se vocês lerem o discurso completo dele, com olhos de ver, está na internet, ele fala muito sobre a questão da verdade. Repararam, tem 3 ou 4 frases só sobre a questão da verdade e da obediência à verdade, etc, etc. Verdade, verdade, verdade. Porque nós atualmente nós estamos numa época, eu vou dizer líquida, não é? Sob a alma da sociedade, o líquido é aquela coisa que vocês não sabem. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos numa época feita desta forma. Se é homem, ai Jesus, porque é homem. Se é mulher, ai Jesus, porque é mulher. E então depois polarizaram o homem contra a mulher, o homem tem que lavar a louça e a mulher tem que conduzir o trator. Bem, vamos dizer assim, esta grande caricatura. Mas quando nós vamos para dentro da teologia, e já lá vão 2 milénios, nós sabemos que existe uma atividade discipular, ou seja, dos mafetai, dos que escutam, uma atividade discipular que é tanto masculina quanto feminina. Mas existe uma atividade apostólica que é eminentemente masculina.
Claro que depois podemos pegar que Maria Madalena foi a apóstolo dos apóstolos, mas isso não lhe confere um título apostólico. Claro que depois nós podemos dizer que os apóstolos e os discípulos e as discípulas se reuniram à volta de Nossa Senhora quando Pentecostes. Mas isso não faz não confere a Nossa Senhora o título de apóstola. O que é que eu quero dizer com isto? Que tentar diluir o sexo masculino ou o sexo feminino no serviço da igreja, ou seja, somos todos iguais, portanto existem padres como existem padres, certo? Mas essa forma de funcionar é uma forma muito recente, dois, da nossa sociedade ocidental. Se vocês forem para uma África, isto é impossível de compreender. Se vocês forem para uma Ásia, nem lhes passa pela cabeça. Porque não são sociedades ocidentais, são sociedades que estão estruturadas de formas completamente diferentes e que entendem plenamente. Então, é uma introdução de discurso, ou é uma consequência de uma introdução de discurso, onde há uma diluição de funções. Tá? Teologicamente, estritamente, o que é que nós sabemos? Que, no máximo, nós tivemos, logo nos inícios do cristianismo, algumas poucas personagens chamadas de diaconisas. É o máximo que nós sabemos. E também sabemos que desapareceram da história. Porque a igreja é machista, patriarcal, blá, 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 blá. Amigos, Cristo escolheu 12. Vamos simplificar a nossa vida. Cristo escolheu 12. E colocou os 12 em oração com a sua mãe. Para receberem o Espírito Pascal. É uma questão dogmática que nunca na sagrada existência do mundo irá existir um feminino padre, bispa, diaconissa. Eu estou a inventar termos, está bem? Isto em 2 milénios nunca lá foi. É diferente, cristamente falando, ordenar para uma padre e o bispa. É apenas uma questão disciplinar, é uma questão da tradição, é uma questão da dogmática. Normalmente estes 3 níveis são o que nós mais conhecemos de perguntas sobre a questão. Quais é que são as respostas habituais? A resposta mais habitual é aquela, claro, que mais aparece, eu vou utilizar um termo impróprio, gazada de polémica, a dizer a paridade dos sexos e por aí. Mas isso está na moda. De estudos sérios. Normalmente eu estou a utilizar a questão mariológica para tentar defender. Então o discurso é até. E de estudos teológicos sérios sobre a questão. O que eu encontrei até hoje é nada. As famosas teólogas feministas que dizem que a mulher irá na igreja conquistar o seu lugar e que não seja. Mas de que forma é que ao longo dos 2 milénios as mulheres, entre aspas, conquistaram o seu lugar na igreja? Homens, em Portugal são 90% das pessoas que frequentam a igreja são mulheres, são catequistas, maior rede de voluntariado no mundo, são religiosas. Então, eu vou dizer, há lugar para toda a gente. Ótimo. Mas será que toda a gente tem que ter todas as funções? Isso não será uma alienação do nosso tempo? Será que realmente é isso que precisamos? Porque senão nós, estou a entender, nós normalmente entramos naquela discussão do costume. Mas a mulher pode fazer tudo aquilo que o homem pode fazer. Se calhar, seja.
Mas quando falamos de sacerdócio ministerial, o sacerdócio ministerial, ele é decomposto a partir do episcopado. Então, o episcopado tem o munus completo sacerdotal, que depois delega parte desse munus ao clero, parte desse munus para os diáconos. Então, os 3 lados, para quem é diácono sabe disto. Tem lógica as padres e as bispas? Tem teológica? Até hoje não consegui encontrar uma pista que levasse aí. Muito menos mariológica. Ela acontece de uma forma completamente geolocalizada de uma igreja nacional que se está a decompor. Coisas lá para o lado britânico estão tudo menos fáceis. Será um sinal de exaustão? Será uma última jogada de desespero de uma igreja que deixou-se de entender a si mesma e passou a ter aquele discurso que às vezes nós católicos também temos, que é o do agradar as massas, fazer aquilo que os outros querem que nós façamos? A escolha de Jesus nos Evangelhos sobre os homens é uma escolha completamente patriarcal da época. Ou foi inovador? E eu aqui, por causa das questões de Mariologia, também tenho que estudar as questões do feminino dos Evangelhos. Com muito orgulho podemos dizer a forma como as mulheres aparecem nos Evangelhos, o protagonismo que lhes é dado, e as funções que lhes é dada, as proclamações de fé que são colocadas nos lábios das mulheres, dizem-nos que a vida do Jesus terreno era surpreendente para a época a quantidade de mulheres e a liberdade de movimento que essas mulheres tinham. A Igreja Apostólica, os Pentecostes, essa Igreja parece, pelos testemunhos que nós temos, que voltou um pouco para trás. Mas em pouco tempo nós vemos Paulo, e que se estudarem as mulheres de Paulo, existem uns capítulos de um senhor chamado James Dunn. James, né? James-D-U-N-N. A Teologia de Paulo, assim se chama a obra, extraordinária. As mulheres de Paulo, a Priscila, acho que é Priscila, Áquila, aliás, uma série de mulheres das viagens apostólicas foram personagens incríveis. Então, se calhar, digo eu, os anglicanos, eles estão a desarrumar a casa. E de uma forma desesperada para ver se conseguem cavar ali algum tipo de aceitação social que lhes permita ter espaço numa sociedade que provavelmente deixou-os entender. Por posições pessoais, como é óbvio, sobre aquilo que o Santo Padre disse. Eu faria o mesmo. Eu vou arranjar polémicas para ele. Eu vou dizer para as pessoas irem para a verdade. Encontrem-na, estudem. Está bem ali. Obrigada, professor. Nada. Obrigada. Abre, assim, um leque de possibilidades de pensamentos aqui na cabeça da gente. Sim. Muito bom. Obrigada. Mas não se preocupe muito com os anglicanos, rezando por eles. E estes fogos de artifício, sabe? Isto são fogos de artifício. Isto vai, rebenta, desaparece e depois volta tudo atrás. E depois lembra-se quando a gente falou que eles estão divididos em três partes, não é? Mesmo a igreja anglicana. Pois, a entender esta história da nova vaga dos padres anglicanos a passarem para o catolicismo. Porque agora tem um problema, não é? Tem um problema, porque qualquer sacerdote que ela ordene, funciona assim, as ordenações são 3 bispos. Se aqueles bispos não tiverem a social apostólica válida, logo as ordenações não acontecem. Tecnicamente falando, se ela ordenar sozinha um padre anglicano,
E se esse padre anglicano que ele ordenar sozinho quiser passar para o catolicismo, os canonistas agora comecem a saltar da cadeira. As coisas pagam-se, tem uns aninhos e a gente conversa. Vocês vão ver onde é que isto vai dar. Está bem? Muito bem. Paulo Lima. Muito boa noite. Oi, boa noite a todos, boa noite. Foi ótimo ver o Zé Maria junto no colo do Papa, viu? Adoramos, tá? A Maria Antônia também, coisa linda. 48 horas depois de chegar a Roma já está a tirar uma selfie com o Papa. E ele vestido de Papa estava lindo. Maravilhoso, muito bacana. Isso, às vezes Deus dá umas bênçãos para gente de vez em quando, né? Ele dá uns beijos na gente, né? Afagar o coração. Enfim, esse foi um dos momentos que vai ficar, sei lá, no coração de todo mundo e principalmente do Zé Maria, que amanhã ele vai ver isso. Isso pode ter certeza que isso marcou e vai marcar muito a vida dele, tá? Que Deus o abençoe grandemente, tá? E também pela família, a família de vocês maravilhosa, vocês merecem isso e muito mais, tá? Eu queria só duas coisinhas rapidamente de falar. Primeiro, com relação às nossas tutorias, que nem hoje nós estamos falando da tutoria com relação às aparições, né? Que foi publicada hoje, né? Ou essa madrugada, não sei, bem na segunda-feira ou no domingo à noite, né? Alguma coisa assim. Então, às vezes é muito cedo, que nem, por exemplo, eu não tive nem a oportunidade nem de ler o que foi, não é verdade? Então, às vezes seria legal, de repente, tentar remanejar essas coisas, da gente fazer, na semana seguinte, falar daquilo que aconteceu antes, né? Aí a gente já estudou, já leu e tudo mais, a gente tem mais a capacidade de poder interagir ou fazer a pergunta do tema, né? Então, hoje é uma coisa que eu ainda vou estudar durante a semana, por exemplo. É uma sugestão, tá bom? Outra coisa que eu queria saber também é com relação ao que ocorreu hoje, com a declaração do Donald Trump com relação ao Papa. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver isso, eu sei que você está aí correndo, etc. Isso circulou na mídia aqui no Brasil muito forte, tá? Inclusive... Era isso que eu queria perguntar. Um chefe de Estado fazer com relação ao outro chefe de Estado já é algo assim, seria gritante. E o pior de tudo foi uma imagem que o Donald publicou na rede social dele vestido de Jesus Cristo, fazendo um milagre, uma pessoa doente, e atrás dele você vê os anjos armados e os aviões de guerra, etc. Ou seja, ele se mostrando como ele é o Cristo Salvador, né? Junto com o exército todo-poderoso dele, dos anjos do céu. Não sei como isso está, vinculando em Roma, não sei se você teve alguma oportunidade de ouvir alguma coisa ou trazer alguma coisa de novidade para a gente, ou sei lá, alguma coisa assim, tá? Obrigado. Sobre isso, Paulo, eu posso fazer um comentário a título pessoal, que é uma questão um pouco de geopolítica, mas também a teologia. Em Roma, os impérios sucederam-se, não é? Os impérios sucederam-se e a Igreja continuou. Não é? Portanto, vou dizer desta forma, Donald Trump fazer uma coisa destas, eu não vou dizer que ele é louco, não vale a pena, não é? Não vou tecer-lhe um juízo de ordem moral, estratégico não foi, vamos lhe chamar impulsivo, e temos aqui um colidir dos mundos. Aqui é que está um dos eixos da questão. Por um lado, claro, tem interesse económico em cima do Irã, toda a gente sabe, e é par. Mas, por um lado, se ele tem a vania de condão de saber acerca das armas nucleares, é uma forma de proteção
dos seus interesses e dos interesses do mundo inteiro. Se os indivíduos têm bombas nucleares, sim, a história do Irã, nas últimas décadas, é tudo menos favorável a uma, não é uma China, não é? Não é uma China, não é uma Rússia. A Rússia está a fazer a guerra na Ucrânia e não estamos a ver o Putin a enfiar armamento nuclear em cima da Ucrânia para destruir aquilo tudo. São dois mundos diferentes, dois blocos diferentes. Esse é um ponto. O segundo, isso legitima aquilo que está a ser feito e por aí adiante. E a gente, a guerra nunca pode trazer nada de bom a ninguém. Pegar num helicóptero e estar ali a metralhar pessoas, eu nunca posso dizer que aquilo é uma coisa que Deus quer. Contra o Evangelho vai diretamente. Pela teologia da guerra, existe uma teologia da guerra já agora, pela teologia da guerra, nós temos o direito de nos defendermos com meios proporcionais. Mas isso não nos dá o direito de ataque. Tá? Isto não defendendo os Estados Unidos ou o Irã, não é? Porque, se é verdade aquilo que se diz, o Irã matou 40.000 pessoas nas manifestações que tiveram nas ruas, não é? Tem que matar 40.000 manifestantes. Vamos ali à Paulista, fazem uma manifestação, o governo não gosta e mata 40.000 pessoas. Entre prisões e os números são reais. O Papa, do lado dele, ele só pode estar a fazer o que está a fazer agora. Nenhum Papa apoia a guerra. Já foram os tempos em que se faziam as guerras da cristandade. Foram os tempos, foram os contextos muito específicos e aí nascem e aí permanecem. Nos dias de hoje, nunca nenhum Papa pode apoiar a guerra. Bom, claro que depois a comunicação social também joga, vai, joga sal na ferida. Nenhum Papa apoia a guerra, o Papa é norte-americano, logo o Papa não apoia a guerra de Donald Trump. Qual é que foi o último Papa que apoiou a guerra? Já é lá, século XX. A gente tem jornadas pela paz, a gente reza pela paz, a gente prega a paz. E depois, no final, então é uma potência bélica que se sentiu desautorizada daquilo que está a fazer e que vai continuar com aquela maldição medonha que nós temos no século XX. O Papa de determinado país não vai conseguir ter paz com esse determinado país. Por acaso, o Papa Francisco voltou à Argentina? Por acaso este Papa vai pisar novamente nos Estados Unidos? São João Paulo II, quantas vezes é que ele esteve na Polónia? E quando ele esteve na Polónia se encontrou de forma escondida com Lech Walesa e para trabalhar para o fim da União Soviética, Papa Bento XVI, por acaso, não recebeu um telefonemazinho da senhora Angela Merkel por causa daquele movimento luciferiano que negava o Holocausto. Por acaso, o senhor Papa Bento XVI, quando foi, eu penso que foi em Munique ou em Berlim, lá falar numa universidade, não foi recebido com garrafas de cerveja que atiraram para o homem. Lembram-se, há uns anos atrás, que ele estava a avisar da islamização da Europa. Isso. Então, minha gente, sabem o que é que eu vos vou dizer a seguir, não é? Já sabem. Ou seja, o Papa tem que se bater de frente com a verdade absoluta. E a verdade absoluta é Jesus. O que eu vos quero dizer com isto? Um exemplo muito prático que eu ouvi da boca, eu estava lá da boca de um padre do Iraque, é verdade, o Iraque tem padres, tem que conhecer. Esse padre do Iraque, ele estava exilado em Miami e ele veio à Itália e ele deu uma conferência. E ele disse assim, sabe, vocês sabem quantas religiões, quantas espiritualidades existem no Iraque? Aqui toda a gente disse, tu és padre católico, portanto existem cristãos e existem muçulmanos. E ele disse, não. Existem 120. Vocês sabem porque é que só os cristãos é que são perseguidos? Porque nós somos os únicos que dizemos diretamente ao governo aquilo que estás a fazer é mau, é mentiroso, porque vai contra o Evangelho.
E o Evangelho é um absoluto, não é um relativo. Estas discussões que muitas vezes nós temos sobre a verdade ou é absoluta ou não é. A verdade não pode ser um ponto de vista. A pessoa de Jesus, que é a verdade, não é relativa ao facto de eu acreditar ou não nele. Ponto. Porque se é absoluto, realmente ele é Deus. Se realmente ele é Deus, realmente as suas palavras permanecem independentemente do local, do vento político, da, vamos lá, da modernidade, vamos chamar assim, da, do politicamente correto. A verdade permanece inalterável. Por isso é que vocês caminham aqui por Roma e em cada esquina nós temos uma igreja dos mártires, não sei das quantas, dos inícios, do cristianismo e por aí adiante. Porque essa verdade permanece. Não são os mártires, é a verdade que os mártires sempre, ao ponto de dar a vida. Como é que o Papa se tem que situar? Segundo o Código Canónico, o Papa não pode, bispo, presbíteros, diáconos, portanto, segundo o Código Canónico, eles não podem atentar contra uma figura pública, e muito menos utilizar o púlpito para ir contra. Um exemplo prático, era uma vez um padre que foi para o púlpito dizer para não votar no Lula. Inventar aqui uma situação. Segundo o direito canónico, ele não o pode fazer. Mas pode fazer isto. Votem em quem defende a vida. Votem em quem defende a família. Vou entender a transformação em valores, não é? Ou seja, o Evangelho que é transformado na nossa linguagem em valores. Votem nestes valores. São de acordo com quem? O Evangelho. Onde os encontrarem. Onde os encontrarem. Partido A, partido B, voto em branco, não sei. Onde os encontrarem. Enquanto, isto nós vemos na vida dos santos, enquanto se anunciar o Evangelho, enquanto se anunciar a verdade, nós temos para onde ir e estamos no caminho certo. Quando nós começarmos a fazer, em Portugal a gente diz panelinhas, quando a gente começar a cortar, bem, se calhar deve ser mais para um lado, mais para o outro, se calhar é que a gente começa a fazer condescendências. Nesse momento, isto é histórico na história da Igreja, as estruturas apodrecem, a partir de dentro, entra-se em politicagens e a coisa vai, até uma degradação. E no meio desse caos, talvez estejamos a viver um tempo semelhante a este, no meio desse caos, aparecem santos, que se tornam santos mais tarde, que dizem, não, não. Mas o Senhor fulano, poderoso, omnipotente, imperador, disse que, sim, certo, mas Jesus disse X, Y, falou, está dito, para sempre, acabou. E aí o Papa tem que se pontuar. Que hoje seja o Trump a falar mal contra ele, amanhã o Xi Jinping, depois vai ser um, sei lá bem quem, desde que defenda a verdade, tem todo o meu apoio. Tanto é que eu outro dia passei no túmulo de um Papa, já morreu há muito tempo, para os dias atuais, e a fila continua. Morreu em 2005. E a fila continua. De pessoas que vão para lá rezar, vão para lá se ajoelhar. E olhem que não é pessoal já velhinho e por aí adiante. Ou seja, passa de geração em geração. Quem foi aquele homem? Quem foi aquele homem de terço na mão que enfrentou a segunda maior potência mundial? Quem foi?
e que a verdade continua a ressoar, que é sempre a mesma. Entendem? Senhor Paulo, consegui fazer alguma clareza? Sim, não, perfeito. Quanto à declaração do Papa hoje dentro do avião dele lá, que ele estava indo, acho que para a África, que ele está indo agora, né? Foi perfeita. Ele foi muito tranquilo, seguro, falou: olha, é isso, quem é da paz, quem procura a paz, é de Deus, né? Então, é o que ele está colocando, que ele colocou. Mas o pronunciamento do Trump foi de uma forma assim, sei lá, eu achei assim revoltante para toda a comunidade católica, sabe? Uma coisa assim, não católica, eu diria para toda a comunidade cristã, sabe? Porque foi algo de uma baixeza assim absurda. Eu acho que ele está mostrando exatamente quem ele é. Mas, enfim, isso são aspectos políticos e tudo mais que não interessam aqui para gente. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado. E bom sucesso aí para você. Tá bom? Em breve estaremos de volta novamente ao Brasil. Chegamos no 23. Muito bem. E agora passamos a palavra ao senhor José Maria, que nos vai brindar esta noite. Senhor José Maria, assim a palavra. Boa noite, professor, boa noite a todos. Percebo que algumas perguntas estão relacionadas a algo que nos atinge como igreja atualmente. E aí eu vou fazer mais uma, um pouco nessa linha. Estudando a Maria na liturgia, nós celebrávamos, dia 2 de fevereiro, a apresentação do Senhor. E no estudo também celebrávamos a purificação de Maria. Hoje nós percebemos que não se fala mais na purificação de Maria, dia 2 de fevereiro, nas liturgias. Nós percebemos que o quarto mistério gozoso que nós rezávamos, apresentação de Jesus e purificação de Maria, também não se reza mais falando da purificação de Maria. E aí vem a pergunta, também, nós estudamos Assunção, virgindade. Hoje, nesse momento atual da Igreja, será que o dogma da Assunção e da virgindade seriam proclamados? Não. E explico, antes que vocês me crucifiquem. Não é a verdade em si. É a forma da apresentação da verdade. Sobre a questão da virgindade, ela é uma verdade que é biblicamente tomada, temos o símbolo de Capua, 392, se não estou enganado. Capua fica ali perto de Nápoles, a sul de Roma. E aí é um sínodo, vamos dizer assim, que diz o óbvio, a voz da perpétua virgindade de Maria, não é colocada em causa. Antes, pelo contrário, quando é colocada em causa é para tentar agredir o âmago da nossa fé. Não é? Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro. Mas já sobre a Assunção de Maria, há uma conjuntura histórica que eu penso que não se repetirá e que não é interessante que se repita, que é esta. O Papa proclamar um dogma ex cátedra. A proclamação do dogma ex cátedra não é o conteúdo enquanto tal. Não trouxe nada de especial para a Assunção, permitam que vos diga. É ele sozinho proclamar para toda a cristandade sem ter toda a cristandade reunida. Porque pensem comigo. Hoje a cristandade, não estamos a falar de igrejas evangélicas, está bem? Nós já conversamos sobre isso, vamos colocá-los lá no armário deles e deixamos lá a coisa. Mas é possível permanecer numa forma em que o Papa diz que eu afirmo que logo é isso que fez. Mas é de acordo com a cultura. Sério, e onde é que estavam se eu não estou enganado, as 39 igrejas orientais? E hoje muitas mais estão em comunhão com Roma do que em 1854.
ou 1950. Bem, que os dogmas até então foram sempre proclamados em concílios ecuménicos. Mas o Concílio Vaticano II foi um concílio ecuménico. Pois, a nós dá-nos jeito de dizer estas coisas, não é? Agora vamos aos documentos e vamos ver quem é que estava presente. Quem é que tinha direito de voto. Mas nós católicos somos a maior igreja mundial. Somos. Então temos idade e responsabilidade para ter juízo. Nos dias de hoje. Eu não estou a dizer em 1950, não estou a dizer em 1954. Eu estou a dizer em 2026. Vocês fizeram a Mariologia Oriental do segundo milénio. Vocês leram Bulgakov. Vocês leram Florensky. Vocês leram Slovaev. E vocês viram que, felizmente, vocês viram lá que ninguém era contra a Imaculada. Eram contra a forma como a Imaculada foi colocada. Para vocês terem uma ideia, o cardeal de Berlim, ou Munique, já não sei, quando da proclamação ex-cátedra da infalibilidade papal, primeiro Concílio Vaticano, Diego Pionoro, etc. Ele saltou da cadeira. Ele diz que obedecia por obediência, mas não era por aí que tinha que seguir. Justamente nós estamos num mundo incrivelmente plural. Tanto é verdade, vamos ser honestos, que quando foi indito o Concílio Vaticano II por São João XXIII, não faltaram conferências episcopais a pedir dogmatização. Era na história da Corredentora, vocês já sabem. É que o Papa o São Paulo VI, não é? O Papa Museu Amém, São Paulo VI, o que é que ele fez? Ele vai proclamar Maria Mãe da Igreja dentro do concílio, em um discurso, com uma fórmula jurídica próxima à proclamação dogmática da Assunta. Próxima. Mas não exata. E São Paulo VI não era par. Ele tinha sido secretário de Estado. Ele sabia exatamente as linhas com que estava a cozer uma humanidade que, permitam de 65 até hoje, vocês sabem melhor do que eu, mudou e muito. Então o Papa pode utilizar este modelo, esta modelagem dogmática hoje? Pode, Papa. É conveniente que eu faça. Não encontrei até hoje, toda a gente vem por questão da Corredentora, o quinto dogma, o tempo todo, não é? Eu não encontrei até hoje uma resposta convincente. Não do conteúdo, mas da forma. E as igrejas cristãs, nós temos que ter muito cuidado com o que nós andamos a dizer e a fazer. Eu acho, Sr. José Maria, na minha ignorância, que estamos numa época de voltarmos para trás. Nós não conhecemos a nossa glória. Nós não conhecemos de onde viemos. Nós não conhecemos a nossa história. Vamos ser honestos. Conhecemos. Era uma vez, fomos batizados, glória, aleluia, e terminou. E um povo, minha gente, um povo sem memória é a coisa mais fácil de manipular. Qualquer coisa séria. Não há memória. Por isso é que as grandes ditaduras, a primeira coisa que fazem é manipular a memória de um povo. Isto foi bom, aquele foi mau, isto foi bom, aquele foi mau. E assim vão demonizando uns e endeusando outros. Portanto, Sr. José Maria, eu não estou à espera de ver nenhuma proclamação dogmática, ex-cátedra, não estou à espera de ver nenhum concílio no meu tempo de vida. Porque ninguém conhece o Vaticano II. Se eu fizer uma sondagem de quantas pessoas, quando fazem teologia, utilizam o Concílio Vaticano II,
nas faculdades de teologia? Se calhar o Sr. José Maria já sabe a resposta. Não é? O que eu percebo, que a gente percebe também, além de toda essa explicação que o senhor fez em questão de ecumênicas e a questão da ex-cátedra também, que hoje ofenderia as igrejas cristãs, não católicas, mas uma relativização também nossa, como eu falei no início, né? A questão do quarto mistério gozoso. Pouquíssimos, ao rezar o texto publicamente, falam também então, da purificação de Maria. Então, nós percebemos que dentro da própria igreja, hoje, há uma relativização do papel de Maria. E, como disse, as escolas de teologia, infelizmente, e assim, eu posso estar exagerando, mas eu acho que 90% delas não trabalham com o Concílio Vaticano II, não trabalham essas questões de uma espiritualidade mariológica profunda, nem a própria Mariologia. Né? E também o próprio catecismo, poucos estudam. E aí saem teólogos, padres, que, infelizmente, também relativizam tanto a teologia quanto o papel mariano. Eu acho que internamente, penso eu, não sei, que internamente talvez também, hoje, não só por questões externas, o dogma da Assunção, por exemplo, não seria proclamado. Não com a forma, esquecendo a forma, mas pela própria teologia. Ok. Entendi. Ou seja, temos um número congruo de pessoas que fossem capazes de formar missões com uma consciência mariológica suficientemente aprofundada para conseguir dar uma resposta ao Santo Padre da oportunidade e da maturação para a Assunção de Maria. Como fizeram para a Imaculada Conceição, como fizeram para a Assunção. E viu-se o que a Congregação para a Doutrina da Fé fez com o último documento. Não consultou mariólogos e foi aquilo que foi. Ora bem, hoje, eu vou lhe dizer, hoje talvez sim tivéssemos daqui por 10 aninhos, Sr. José Maria. Daqui por 10 anos já não temos. Entendo o que eu quero dizer? É que o povo está a morrer e não está a ser reposto. Há um abismo, uma descontinuidade no conhecimento e na proliferação do conhecimento mariológico. Há um reduto, não é? Aquele reduto ali do Mariano, mas depois a capacidade de passar de geração em geração à medida que o tempo vai estar a ser cortada. Tanto é que eu tenho acompanhado, hoje em dia com o Facebook é fácil e com o Instagram é fácil, eu tenho tentando acompanhar aos poucos o que outros estão a fazer com outras iniciativas pelo mundo fora e não é satisfatório. Para o mundo atual não é satisfatório. Depende de nós, Sr. José. Bem-vindo. Ok. Vamos juntos, né? Vamos juntos até onde Deus nos levar. É isso. Obrigado. Nada, Sr. José. Muito bem, passamos a palavra ao Sr. Alexandre Moreira. O meu é rapidinho. Muito boa noite. Boa noite a todos. Né? O senhor já deve estar aí quase no bom dia, né? Mas tudo bem, né? Aí, aqui são 10, né? Aí deve ser o quê? 3 horas da manhã, por aí, né? 1 da manhã, agora. A 1 da manhã? Então ainda é cedo. Então ainda é madrugada, ainda é boa noite. Não, é só para... o senhor José Maria colocou uma questão sobre a questão da apresentação ao templo, né? Da festa de apresentação do templo, né? A questão relativa à purificação, né? Que eu abri aqui o missal romano nosso, né? O atual em Porra, né? E procurei, né? Vi a festa aqui da apresentação, né? E realmente nas ecologias principais, quer dizer, então a coleta, né? Após as oferendas e depois da comunhão, não há uma preocupação, né? Com essa questão relacionada com a purificação, né? Quer dizer, que eles teriam ido ao templo para purificação. Mas no início da missa, né? Quando há a bênção das velas, né? A procissão das velas, né?
é colocado meio implícito, né? É um implícito que realmente, né, ninguém percebe, e as pessoas também não prestam atenção nas orações, infelizmente, né? A nossa catequese litúrgica, né? O nosso conhecimento litúrgico, ele é na Igreja Católica, né? A gente fala muito, né? E falou muito aí, né, até nos materiais de nossos estudos, né? De lex credendi, lex orandi, né? Lex orandi, lex credendi. Só que a gente não sabe mais, né? De certa forma, o que acredita, porque não sabe mais o que celebra, né? Então a gente perdeu, né? Espero que a Igreja recupere, né? Principalmente a partir do Vaticano II, com a Sacrosanto Concilium, esse documento último do Papa Francisco, né? O Desiderio Desiderandi, né? Se a formação litúrgica, né, das comunidades possam ser melhor, né? Mas ele pega assim, né? Ele pega logo no início, né? Uma oração que diz o seguinte: ó, irmãos e irmãs, há 40 dias celebrávamos com alegria o Natal do Senhor. Hoje chegou o dia em que Jesus foi apresentado ao templo por Maria e José, né? Eu acho que é essa festa que nós estamos tratando, né? Como é que é? Ipapante, né? É isso? Né? E aí vem logo em seguida: exteriormente cumpriu a lei, mas na realidade veio ao encontro do seu povo fiel. Quer dizer, então, aí depois continua, né, impulsionados pelo Espírito Santo, o velho Simeão e Ana, né, vieram também ao templo, né, né, mas essa frase me chamou a atenção porque mostra, né, que o cumprimento da lei, né, não sei se ele estaria subordinado, né, ou seja, a questão da purificação a algo maior, né, ou seja, a uma questão mais, podemos dizer assim, talvez mais cristológica, né, ou mais cristocêntrica, né, dessa comemoração ser dessa apresentação de Jesus. É mais do que a purificação, né, de Maria, né, por causa da lei, né, dos 40 dias, né, aquela coisa toda, né, então, mais do que isso, eu acho que seria mais realmente a questão da apresentação, né, de Jesus, né, quer dizer, então, acho que é a única coisa na liturgia, né, eu li todas as liturgias que tenha mostrado, né, mas é uma coisa que passa e ninguém às vezes percebe, né, essa ideia do exteriormente, né, ou seja, exteriormente cumpriu a lei. Eu acho que essa questão que você colocou está aí nessa frase, né, que não está na ecologia, na ecologia principal, né, da celebração, mas está no início, né, da procissão das velas, né, nesse dia, né. Não, só porque como o senhor falou isso, né, eu fiquei, peraí, né, deixa eu olhar, né, lá no missal romano para certificar, né, de que realmente não há nenhuma citação, né, nenhuma referência, né, a essa questão da purificação, né? Muito bem, muito obrigado, Sr. Alexandre. Sr. José Maria, ficou satisfeito com a explicação? Sim, mas junto com a preocupação, né, com a relativização. Até porque na ecologia, como o Alexandre disse, poderia a apresentação de Jesus também é cumprimento da lei, né? Então, poderia estar ligado à apresentação e não à purificação. Aí a interpretação. Mas explicitamente, realmente, a purificação foi deixada de lado, inclusive a devoção do terço. Muitas comunidades hoje não prezam o mistério gozoso com a apresentação e purificação, só ficam na apresentação. Então, penso que temos que resgatar um pouco isso também, tanto na força devocional e teológica. O Sr. José Maria já está a imaginá-lo a fazer um trabalho magnânimo sobre a purificação de Maria. Afinal, o que era essa história de purificação? Até porque lá depois diz a purificação deles. Não é? Utilizei um plural, sou Lucas, utilizei um plural manhoso, não é? Mas vocês podem voltar a Gil Lucano e tem lá algo sobre isso, está lá escrito nos apontamentos. Muito bem, já passou a nossa hora, nós vamos verificar aqui, mas nós vamos ter a nossa próxima
vossa próxima tutoria, na segunda-feira, correto? E nessa tutoria da segunda-feira, nós vamos falar, justamente como disse o Sr. Paulo, e muito bem, nós vamos falar sobre a teologia das aparições, justamente, esta era sobre a liturgia, justamente, ser inserido na segunda-feira as aulas referentes à piedade popular e santuários, que é um tema que eu sei que toda a gente fala de manhã à noite e por aí adiante. Eu creio que a abordagem muito, muito prática que nós temos a partir do diretório, piedade popular e liturgia, ajuda muito. Mas vamos descobrir, porque parece quase como um manual prático, não é? Maria na liturgia, Maria da piedade popular, quase como, não é? Este pêndulo, ora vai para um lado, ora vai para o outro, mas uma não vive sem a outra. Muito bem. Dito isto, questões que surjam, coloquem-me sempre nos comentários durante os vídeos, não é? Vocês têm na plataforma, colocam nos comentários todos os dias, estamos a responder às vossas questões e vemo-nos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço aqui a partir da Cidade Eterna. Tchau.